Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui com vocês para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de turismo. Estou aqui no município de... qual é o nome mesmo? São José da Barra. São José da Barra, perto de Capitólio, aqui no Mirante de Furnas, um lugar turístico. A parte mais alta do mirante está fechada por causa de questões da pandemia. Olha só que vista bonita! Essa é a lagoa, né, do mirante, e tem passeios de barco em situações melhores, mas agora com a pandemia as coisas estão um pouco mais complicadas. Volta para mim, irmão. É isso aí. Mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar de turismo e o que o turismo pode representar como desenvolvimento. E pensando no turismo, eu tenho pensado também na produção do modelo capitalista e na maneira como o modelo capitalista produz escassez para valorizar certos produtos. É uma das estratégias do capitalismo, produzir escassez para valorizar certos produtos. Ou seja, o capital dá com uma mão, mas tira com a outra. Eu penso nisso em relação ao turismo. O turismo é também, no nosso país, um projeto capitalista de produção de escassez para valorizar o produto que é o turismo, que muitas das vezes se adequa a grupos específicos. Por exemplo, nós somos um país que, principalmente a partir de 2014, temos passado por crises constantes. Só que quando a gente pensa na beleza natural que existe nesse país, a gente pensa que tudo que esse país não pode produzir é excesso de escassez em relação ao turismo. Porque nós temos beleza natural, temos Copacabana, temos Amazônia, temos tribos indígenas ainda, temos um ambiente maravilhoso como esse. Olha só que vista maravilhosa! E diante de tudo isso, diante dessa produção toda natural que nós temos, diante de tudo isso que a natureza nos deu, nós continuamos produzindo escassez através do turismo. Ou seja, quando nós temos uma abundância de efeitos naturais como nós temos a possibilidade de atrairmos pessoas de outros países, de lugares que não estão em crise. E por que nós não fazemos isso? Eu penso que isso também esteja relacionado à produção da escassez. Porque só o turismo já poderia sambarcar inúmeras pessoas produzindo emprego, renda, desenvolvimento. Por exemplo, em regiões que eu fui, como o Bolívia, o Peru. Vamos para a sombra um pouquinho aqui, amor? Peru, Bolívia, o próprio Chile, na região do deserto do Atacama, a gente percebe que existe uma valorização, por exemplo, das populações indígenas, das populações nativas. E os próprios nativos vão sendo incluídos no projeto do turismo, falando sobre as suas tradições, falando sobre a sua culinária, falando sobre as pessoas que trabalham com tecido, produzindo tinta, em tinteiro, por exemplo, lá em Cusco. Ou seja, tudo o que nós temos no Brasil são oportunidades para que o turismo possa ser um valor econômico, cultural, político, de desenvolvimento, de emprego e de renda. Porque tudo o que nós temos no Brasil é abundância de diversidade natural, humana e cultural, para que o turismo possa nos trazer emprego, desenvolvimento e renda. Porque se nós nos utilizamos do turismo para atrair pessoas de outros países, nós atraímos pessoas que muitas das vezes não estão em crise, porque os seus países não estão em crise. Mas o modelo predominante é o modelo capitalista. E o modelo capitalista ele produz escassez.
para valorizar certos produtos, né? E, infelizmente, vivemos essa realidade. Qual é o objetivo, qual é a razão de uma cidade, por exemplo, como Paris, atrair mais turistas que o Brasil todo? Não há razão nenhuma para isso. O nome disso é produção de escassez. O capitalismo produz excesso de escassez para produzir excesso de valores em determinadas demandas. Por exemplo de produção de escassez. Década de 30, craque da Bolsa de Nova York. O Brasil, diante daquela crise, precisou queimar café para valorizar o produto. Ou seja, você queima o café, produz a escassez para valorizar o produto, para valorizar certos produtos. E nós vivemos no Brasil uma realidade muito específica em relação ao turismo. E em determinados locais, por exemplo, você vai em Barreirinhas, que é o município satélite dos Lençóis Maranhenses. Você vai a Cusco, você vai a Buenos Aires, você vai ao deserto do Atacama. Toda hora tem pessoas te chamando para um passeio turístico. Por que numa cidade como Rio de Janeiro isso não acontece? Eu não me conformo com isso. Isso me parece produção de escassez através do turismo. Você vai numa cidade como Rio de Janeiro, a principal rota turística do país, e você não encontra o turismo atraindo pessoas, promovendo emprego, desenvolvimento e renda como deveria. Mas quem são os mais prejudicados com isso? Nós, os trabalhadores, e os filhos de nós, trabalhadores. Então, principalmente em relação ao turismo, eu chamo vocês para que a gente possa questionar cada vez mais a produção da escassez. Porque eu penso que no Brasil, o turismo sozinho seria capaz de produzir emprego, desenvolvimento e renda para todos. Ok, galera? Ou para quase todos, porque o capitalismo não deixa todo mundo ganhar do mesmo jeito. Mas poderíamos fazer o melhor possível através do turismo. Ok, galera? Vocês são do coração.